noite a todos os amigos e seguidores do canal. Tentando voltar à normalidade, hoje vamos a mais uma postagem, mais uma narrativa de um conto clássico. Eu vou dar continuidade à anterior. A anterior foi um conto de minha autoria, né? Uma Família Feliz. E na semana anterior foi um conto do nosso autor Luiz Lopes Coelho, né? O Hitchcock brasileiro. E vamos hoje com mais um conto dele, um dos mais interessantes, ele tem muitos contos, né? Um dos mais interessantes, que é O Homem que Matava Quadros. Ótima história de suspense, né? Uma história policial. E vamos com ele então, de novo hoje, Luiz Lopes Coelho, o paulista, especializado em histórias policiais, né? Na nossa literatura. Eu disse, tentando voltar à normalidade, não sei se vocês perceberam, teve uma semana que não teve postagem. Eu fiquei suspenso pelo YouTube uma semana. Numa outra postagem eu entro nos detalhes do que aconteceu, né? Uma coisa realmente surreal, mas faz parte serviu pelo menos para a gente ver que muita coisa que se fala não é teoria da conspiração, é conspiração, não tem teoria nenhuma, é um fato. Fato da conspiração. Então eu tive uma semana suspenso para aprender a me comportar, e depois numa outra postagem eu comento sobre isso. A propósito, continuo até por conta disso mesmo, né? Isso me atrapalhou, deu um certo desgosto até, mas me atrapalhou um pouquinho. E eu acabei não conseguindo concluir a famosa estreia do novo canal, que tem aqui o convite, né? Se quem não sabe vai saber, né? Se der uma clicada aí, eu tô para estrear um canal de crônicas, pequenos comentários meus sobre assuntos que eu acho divertidos e que vou gostar de compartilhar com vocês. Enquanto isso não fica pronto, né? A história, a postagem está mais do que pronta. Eu tenho que revê-la à luz do meu aprendizado adquirido nessa semana de suspensão, que foi na outra, né? A semana passada já voltei fui libertado e voltei a postagem justamente com Uma Família Feliz. E essa semana eu vou de Luiz Lopes Coelho, O Homem que Matava Quadros. Vamos ver, a qualquer momento eu saio, vou avisar para todo mundo que segue aqui, né, o novo canal, e continua a ideia de narrar alguma coisa a respeito, comentar alguma coisa a respeito da vida do Hans Heinz Evers, aquele autor que fez bastante sucesso, proporcionalmente ao número de seguidores aqui do canal. Foi das minhas postagens de maior sucesso nos últimos tempos, que foi a Aranha. E da Aranha também depois teve bastante visualização do Molho de Tomates, dois contos do Evers. E eu continuo com a ideia, vou postar no canal novo, na estreia dele, um comentário sobre a incrivelmente aventureira vida desse autor. É um negócio que quase não dá para pôr numa história ou num filme, que vai parecer fantástico demais, mas é verdade. E vamos então de Evers na próxima, assim que sair o novo canal. Por enquanto vou ficar de Luiz Lopes Coelho, O Homem que Matava Quadros. O Homem que Matava Quadros, Luiz Lopes Coelho, 1961. A Coisa. Nem sempre, mas muitas vezes, postando-se Macedo Júnior diante da tela para iniciar o trabalho, ouvia zumbidos finos como se minúscula abelha lhe rondasse o pavilhão auditivo. Depois, informava o pintor, sentia o prenúncio de um desmaio, circunscrito ao cérebro, pois braços e pernas não assinalavam enfraquecimento algum. O tempo passava e, de repente, o corte súbito da razão. Voltava a si com a sensação de que o cérebro, fragmentado, se recompunha num movimento ligeiro, como cena de filme girado ao contrário. A tela surgia inteiramente pintada. Além da manifestação sonambúlica, surpreendia também a natureza da pintura revelada.
Se os quadros do exercício habitual derivavam de um figurativismo expressionista, nos outros surgiam composições abstratas, profundamente líricas, num jogo vigoroso de cores e formas, tudo resultando em inesperada e serena harmonia. Convocados, asseveravam os críticos, quase unânimes, não só pela flagrante divergência das concepções, mas sobretudo pelo estilo e tratamento da matéria, as telas pareciam ser de autoria de um outro pintor. Na polêmica, distinguiam-se os espíritas, justificando o fenômeno pela ocupação do corpo de Macedo por um outro espírito. Um crítico afirmou: a ser verdadeira a explicação, o espírito seria o de Franz Marc, pintor germânico falecido no começo do século, cujo estilo se denunciava moderadamente naquelas manifestações, conformando a notória influência com que os mestres marcam seus discípulos e seguidores, mormente em artes plásticas. Os materialistas e alguns artistas foram peremptórios. Covardia e cabotinismo. Alegavam ser Macedo Júnior um dos mais encarniçados inimigos da arte abstrata, tendo mantido ardorosas controvérsias sobre a matéria. Ante o êxito do abstracionismo, que o afastou do grande mercado, concebera o pintor maliciosamente o estado letárgico como ponte de transição para a arte abstrata, deixando correr por baixo dela as torrentes de seu entusiasmo pelo figurativismo. Cogitavam incrédulos e adversários de forçar o pintor a comprovar o fenômeno perante médicos e críticos, quando o homem que matava quadros roubou a cena de Macedo Júnior. A Verônica virou a esquina e parou. Realmente era difícil cativar na tela o movimento do neon como se surpreende o do bailado. Com esse pensamento, Macedo Júnior contemporizava a hesitação entre ir ou não ir ao Clube dos Artistas Plásticos, cujo letreiro anotava de verde o fim do quarteirão. Há muito lá não ia, para evitar discussões sobre seu caso, mas agora, com o advento do cortador de telas, assunto predominante nos meios artísticos, não haveria inconveniente de correr o risco. Descendo as escadas da cave, estimou pelo vozerio desordenado o ardor das conversas. Achegou-se à primeira mesa, mas ao ver Carlos Eduardo arrependeu-se. Boa noite para todos. Olá, Macedo. Você conhece Jurema, a gravadora do Rio? Aqui é o nosso Salvador Dalí. Voz cínica. Salvador Dalí não. Dr. Jack e Mr. Hyde da pintura nacional. Jurema, minha boa Jurema, não dê confiança a essa gente, principalmente a esse Carlos Eduardo. Você devia fazer uma gravura na língua dele. O Jaboatão enxugou a cerveja do bigode. Ouvi falar qualquer coisa sobre a venda de seus quadros. O que há, Macedo? Muito simples. Sou 2 pintores distintos numa só pessoa verdadeira. Quem se interessar pela minha pintura tem que comprar os 2 quadros, o natural e o outro. Você é uma fortaleza, hein? Enquanto todo mundo luta para vender um quadro, você impõe 2. E o pior, Carlos Eduardo, é que eu vendo mesmo. Olhem, vou-me embora. Vocês estão muito chatos, com exceção da Jurema, é claro. Além disso, não estou mais na Berlinda. Agora é a vez do cortador de telas. Por falar nisso, vocês têm alguma notícia? Como dizia meu avô, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Vinda do piano, a meiguice de um blue enveredou pela fenda da conversa. Mas foi efêmero o perpassar, logo interrompido pelo rumor vindo do vestíbulo. Sob o arco da entrada do salão, a imensa figura do Zibog, com a cabeleira rala e fina, armada como se fosse de arames delicados, os olhos arregalados. O queixo alevantado e duro respondia a uma afronta. As pernas abertas sustinham firmes o corpanzil, fazendo pensar que juntas seriam impotentes para mantê-lo de pé. Os braços estendidos para cima, as mãos segurando um quadro que ele, qual abundante Verônica, exibia de um lado para o outro, a tela rasgada em tiras. A plateia, só capaz de interjeições, parecia assistir ao final do número de honra de um trapezista. Depois, a vozearia dos comentários ou arrastar de cadeiras, a formação de grupos, o maior em torno do espetacular arauto de mais um crime contra a arte. Em meio à excitação, ao aturdimento, alguém gritou: "É demais! Vamos à polícia!" E não se sabe como, depois de alguns segundos, um pelotão de jovens artistas subia, com estrépito, as escadas do clube capitaneados por Zibog,
que levava junto ao peito o corpo de delito. O silêncio, sobra do patético, foi ocupado pelo Blue, com algumas notas de altivez. O punhal. No corpo frio da tela, o grande artista incute um sopro de vida que não morre jamais, pois o ensandecido punhal rasgava esse corpo em tiras, extinguindo-lhe a alma colorida. O primeiro caso foi o de Silviano. Voltando o artista de um fim de semana na praia, encontrara seu ateliê vários quadros dilacerados, inclusive o denominado Composição Lenta, com que pretendia concorrer ao Prêmio Brasil-Israel. Rasgos, furos, cortes produzidos a esmo denunciavam gestos furiosos, impelidos por sentimentos repassados de ira, de paixão, de ódio. Perfilhou-se a selvageria, a vingança de alguém envolvido nas questões pessoais de Silviano, dado a rompantes querelas. No entanto, alguns dias depois, o empregado da Galeria Montmartre, ao abrir a sala de exposição de Narducci, premiado no último Salão Nacional de Arte Moderna, pasma-se diante de um quadro igualmente atassalhado. Em seguida chegou a vez do belga Hans Hotter. Violado o ateliê provisório, a fúria do criminoso recaiu sobre um quadro grande da coleção particular do artista, reduzido a tiras multicores que, trangidas pelo vento, vindo da janela aberta, sugeriam estertores de um corpo agonizante. Apesar de pertencerem à escola abstrata, as telas visadas congregaram-se os artistas plásticos na caça do inimigo da arte, deixando provisoriamente de lado a intriga dos ismos. Mas o homem ou mulher que merecia os epítetos de vândalo, bárbaro, selvagem, maníaco e a alcunha de Átila das artes que lhe atribuíam os jornais, não era inimigo vulgar, tais a precisão e a eficiência com que agia. Por outro lado, a polícia não conseguira levantar a menor pista, invocando os seus representantes em defesa à excepcionalidade do delito. O grande suspeito. Atrás da biblioteca, o arvoredo do antigo jardim do arcebispo era admirado pelos frequentadores do Safari Bar, situado no fundo da praça, com cadeiras de vime na calçada. Nos caminhos sombreados, outrora percorridos pelo clérigo, em cadência recatada durante a leitura do breviário, passava agora gente de todo naipe, em ritmo acelerado, mormente nas horas do começo e do fim do trabalho. Quem por ali transita no momento do Ângelus, ouve os pardais anunciarem a hora do aperitivo. Se Carlos Eduardo, atrás de um Campari, interessava-se pela paisagem humana, seus dois companheiros a desdenhavam, pois davam-lhe as costas flagrantemente. Carlos, pense bem, nossa posição é dentro do figurativismo. Os quadros cortados são abstracionistas. O serviço é bem feito mesmo, não é? Ora, o que dizem por aí é que só o partido tem organização para fazer isso. E faz isso para desmoralizar a arte abstracionista. E mais, Carlos, ouvi gente que não gosta de arte abstrata dizer que nos deviam deixar à solta para exterminarmos com a raça dessa pintura. Então, vamos deitar manifesto? Deixe de piada, Carlos. Estamos falando sério. Quem sabe uma entrevista do Jorge pudesse acabar com a história? Você fique certo, o partido é o grande suspeito. Um gole de Campari. Pois eu sou contra. Nós sabemos, e sabemos mesmo, que o partido não tem nada com isso. É ou não é verdade? Então não temos o que explicar. E se de fato for um dos nossos? O trabalho por conta própria é incontrolável. Quando o caso for resolvido, se houver interesse, faremos alguma coisa. Mais um gole de Campari acompanhado de 2 goles de martini seco. Os 3 pousaram os copos na mesa e um dos rapazes virou-se para trás, interessando-se pelas árvores e transeuntes da praça. Conheciam bem o jeito de Carlos Eduardo. O assunto estava terminado. O ressurgimento penoso da conversa lembrou o esforço da gaivota ao alçar voo depois do mergulho. Mas logo em seguida continuaram os goles a serviço da velha camaradagem. Carlos Eduardo pagou sua conta e despediu-se. Os rapazes mudaram-se para o outro lado da mesa, assistindo ao cair da noite sobre as árvores e sob o encontro dos namorados. Ao atingir a Rua Barão, Carlos Eduardo verificou que não conseguira arquivar a conversa a respeito do homem que matava quadros. Passando pela casa de tapetes persas, deteve-se e ficou a examiná-los. Num chirrá, em torno dos clássicos losangos, um amontoado de figuras indefinidas, gratuitas, diferentes,
assimétricas, com colorido tão multifário que mais sugeria a espontaneidade dos tecelões do que obediência a modelo. O pensamento de Carlos Eduardo fê-lo caminhar depressa. Qual? Só gosto mesmo de abstracionismo em tapete persa. O Mecenas. Ante a porta apenas encostada, o primeiro ímpeto foi entrar. Depois recuou e premiu a campainha. Entre! Camparezzi empurrou a porta, entrou e encostou-a de novo. Hesitação no pequeno vestíbulo. À direita, aqui na sala. Obedeceu. Mas que surpresa agradável! Acho que você nunca esteve no meu apartamento. Só um delegado pode deixar a porta aberta nessa cidade. Depois do abraço, o velho Leite retomou seu lugar na rede, que desenhava um triângulo com as paredes do fundo da sala. O visitante acomodou-se numa poltrona. Muita gente se espanta ao ver essa rede num 7º andar, no coração da cidade. Um trabalhão, você não calcula. Foi preciso meter uma cunha de cimento na parede. Gosto de rede. É um velho hábito, adquirido por esse interior afora. Que fazia? Não queria incomodá-lo. Estava apenas lendo, sabe o quê? Poesia, Vinícius de Moraes. Para mim é o poeta que mais se parece com sua obra. Ao ler os versos dele, vem-me a ideia de que estão impressos sobre seu retrato. É um homem danado. Camparezzi preparava-se para falar, recobrindo de seriedade o rosto e a atitude, quando o delegado o surpreendeu. Olhe, Camparezzi, no tempo de Sherlock Holmes eu receberia você da seguinte forma. Sente-se, meu caro. Se me permite, direi por que veio à minha procura. Na qualidade de presidente do Instituto de Arte Moderna, você não pode ficar alheio ao caso dos quadros cortados, principalmente porque começa a criar-se um clima de instabilidade entre os artistas, bastante nocivo, não? Veio dizer que a polícia até agora não tem uma pista sequer, que eu sou a única pessoa capaz de resolver o mistério, não só pelo que já fiz no caso do Teatro Brasília, mas também porque me interesso por arte. Conheço o meio dos artistas e eu lhe diria, como digo, não posso aceitar o caso. Estou em férias e conseguidas a duras penas. Como em férias, se você continua em São Paulo? Aí é que está, meu caro. Passo a maior parte delas na cidade. Você lá sabe o prazer que a gente tem ao atender o telefone e ao invés da voz do escrivão, ouvir a mulher esperada? Então, andar a pé pela cidade, vendo as coisas, não é melhor do que estar dentro de um automóvel, em velocidade, com a sirene a tocar, conduzindo sempre para um cadáver? Toda manhã abrir os jornais e ler as verrinas da imprensa. Não é melhor ler versos? Ouça, a sirene. Lá vai o meu colega para o encontro cadavérico, e eu aqui, na minha rede, com Vinícius de Moraes. Assim vivo, nas férias, a minha cidade. Qual férias, qual nada? Isso é preguiça, comodismo. Chega às raias da burrice. Você parece um garçom que no dia de folga vai comer em outro restaurante. Seja lá o que for, disso é que eu gosto. Puxa, falei demais e não lhe ofereci nada. Quer um esquinho? Em face do assentimento, levantou-se da rede com certo esforço e dirigiu-se à copa, dizendo: Já sei, o seu é só com gelo, não é? Sobre a estante, figurinhas de barro do Vitalino. Alguns quadros, todos mortos. Um bom Graciano, da fase ferroviária. Cadeiras desaparelhadas. Um sofá com furo de cigarro. Pilhas de jornais e revistas. Um coldre pendurado na parede, sem revólver, cheio de pó. Cortina capenga. Sobre a mesa, um vaso e cravos frescos delatavam a presença de mulher. Camparezzi apanhou o copo e, indicando uma caixa entreaberta. O que é isto? A caixa das esquecidas. Mulher esquece demais. É brinco, é lenço, é luva. Põe tudo aí. Um dia ela volta e pega o que é seu. Fabuloso. Mas, Casanova, quando é que terminam suas férias? O velho Leite depositou o copo de uísque no chão. Sob o tapete descolorido, impulsionou a rede com o pé direito e, ritmado o balanço, respondeu. Estive a pensar, enquanto servia a bebida, você é o mecenas mais simpático do mundo. Tem feito pelas artes neste país o que ninguém fez. Por isso, e só por isso, suspendo as férias e vou procurar esse cortador de telas. Bravos, Leite! Fique certo que os artistas, o Instituto... Não diga mais nada agora. Vamos primeiro ver o que acontece. Conte-me o que você sabe sobre o caso. Estacou a rede
Com o pé direito, abaixou o braço, recolheu o copo de uísque e ingeriu um gole de costume. A rede voltou ao balanço. A coincidência. 2 dias depois do encontro com o presidente do instituto, o velho Leite tomou um táxi defronte ao prédio onde morava e desceu em Higienópolis, na rua Marajó. Conferido o número, entrou no edifício de apartamentos, dirigindo-se com presteza ao fundo do saguão. No centro da porta, que logo se abriu, uma pequena placa, Leão da Cruz. Entre, Dr. Leite. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado. Somos dessas pessoas que se conhecem de nome, com vários amigos comuns e que jamais se encontraram. Ao chegarem à sala, de quem são esses quadros? São meus, Dr. Leite. Eu não sabia que também pintava. Eu tenho bastante tempo, vivo só. Minha mãe dizia que eu era casado com a arte. Além disso, defendo a teoria, Dr. Leite, de que o crítico de artes plásticas deve praticar uma das artes, a de sua preferência, a fim de assenhorar-se das dificuldades, dos segredos, dos maneirismos dos artistas. Poderá, assim, julgar melhor a parte artesanal do trabalho alheio. Passaram ao ateliê, coberto também de quadros da linha abstrata, todos de autoria de Leão. Composições de um certo mau gosto, em cores demasiado vivas, sem harmonia, sem expressão. Leão da Cruz esperava a opinião do delegado. E lembrando-se de que fora até ali para solicitar a ajuda do crítico no plano de perseguição ao criminoso, o velho Leite ataviou uma frase para dizer, sem comprometer-se muito, da surpresa e da admiração que lhe causava a sua pintura. Logo depois endireitou a conversa. Vou fazer-lhe uma revelação que será de seu agrado. Sem dúvida será. Promovendo as primeiras investigações do caso do matador de quadros, como dizem por aí, observei que a destruição dos quadros de Silviano e de Narducci, as 2 primeiras vítimas, foi precedida de críticas favoráveis feitas pelo senhor à arte desses pintores. A princípio não dei valor à observação, mas, continuando a pesquisa, apurei que os artistas posteriormente vitimados haviam sido da mesma maneira elogiados em sua coluna, na véspera do dia em que se encontraram as telas despedaçadas. Poderia ser uma coincidência. Quase aceitei essa conclusão, evidentemente preguiçosa, pois que o fato reiterado devia aguçar o raciocínio em busca de outra hipótese. A inércia intelectual vinha da aparente falta de relação de causa e efeito entre o crime e suas críticas. Pensando mais, concluí que os seus artigos não seriam a causa do crime, mas poderiam constituir a causa da escolha da vítima. E a razão é lógica. Objetivando ofender profundamente a arte abstrata, o criminoso atinge em cheio a sua meta. Rasga em tiras a obra do artista elogiado pelo maior crítico de arte moderna no campo das artes plásticas. Observe bem a sutileza que vai nisso. E o que resulta desse pressuposto? Que o nosso homem é fino. Exatamente. É claro que ele nunca pensou na possibilidade de alguém estabelecer essa relação e dela levantar uma pista, ainda que paupérrima. Partimos assim do pressuposto de que seus artigos servem para o homem determinar a vítima, e aí entra o senhor em cena. Quer dizer, deverei escrever um artigo elogiando certo pintor, que possibilite essa minha opinião, é claro. Mas o senhor verificar se a sua teoria está certa. Mais do que isso, se ela proceder, poderemos até apanhar o sujeito em flagrante. Será questão de policiar bem o lugar onde se acham os quadros. Aceito, Dr. Leite, só que não posso escolher nesse momento o artista. Tenho que ver o assunto com vagar. E isso porque devemos considerar o local para o efeito da eventual captura, como o senhor disse. Muito bem. O senhor foi além da minha expectativa. Agradeço desde já sua colaboração. Telefone-me assim que tenha feito a escolha, sim? O velho Leite, em passo vagaroso, observou mais uma vez os quadros, deteve-se diante de um deles, esticou o pescoço, aproximando os olhos da tela para sentir a matéria com intimidade, como fazem os entendidos. Embora a facies denunciasse aprovação, pensou, como é possível um homem entender tanto de pintura e pintar tão mal?
O acadêmico. Porfírio Maranhão era o último Abencerrage do grupo de grandes acadêmicos paulistas que no começo do século estudavam em Paris e não se aperceberam da revolução artística que modificou o regime das formas, das cores, da composição. Ao contrário, enquanto as palhetas se iluminavam e os pincéis se nervosavam, persistiam eles em obscurecê-las e em mantê-los submissos. Depois do retorno, a consagração pátria, mediante encomendas de quadros históricos e retratos de corpo inteiro para figurar nos ministérios e nas secretarias de Estado. Em seguida, o reencontro com a paisagem caseira, o rio Espelho cortando um trecho de mata, onde gritavam um ipê, um bico de papagaio ou uma tambaúba cor de prata. Maranhão obedeceu ao currículo, permaneceu fiel à figura e jamais se conformou com a entronização do abstrato. Foi em frente à casa do pintor que o táxi deixou o velho Leite. Recebido por uma preta idosa, o delegado foi conduzido ao ateliê onde Maranhão ensinava desenho à neta predileta, a quem chamou de secretária. Há tempos não se viam, e os primeiros minutos foram gastos no comentário às iniquidades do grande centro, que separam simpatias e afinidade. Maranhão, amigo, aqui venho para dar-lhe trabalho. Alguma encomenda? Quem sou eu? Aliás, você não precisa delas. Vim pedir-lhe um palpite. Você viu São Paulo crescer, inclusive artisticamente. Conhece todo mundo e, sobretudo, tem um grande prestígio. Não com os críticos. É sobre o caso desse maníaco que anda cortando quadros por aí. Gostaria de saber o que você pensa. Você sabe de uma coisa? É de preocupar mesmo. A gente conhece casos isolados de destruição de telas, porém sempre com efeito de um impulso. Agora surge esse monstro a cortá-las organizadamente. Ainda que seja um maníaco, como diz você, há qualquer coisa dentro da mania dele, qualquer coisa parecida com política de arte. Veja bem, nós, acadêmicos, temos posição de combate porque achamos o abstracionismo uma droga. Não é pintura, não existe. É difícil imaginar, portanto, um interessado na pintura acadêmica como autor dessa chanchada. E a razão é clara, não se destrói o que não existe. Juro a você que não é parti pris, mas para mim foram os próprios abstracionistas que armaram essa tratantada. Olhe, não é por mal, às vezes fica a pensar que isso é uma coisa combinada. Propaganda, meu velho. Cada um entra com um quadro que eles mesmos cortam. Todo mundo quer cartaz, como diz minha neta. Vovô tem toda a razão. O ímpeto das palavras, intrometidas de repente na linguagem modulada do pintor, lembrava a investida de um pistão contra violino indefeso. O velho Leite virou o rosto. Estela, no tamborete, retesada, o olhar desabrido. Estava pelos 20 anos. Seu corpo desajeitado não revelava a prática de esportes. Cabelos e vestido partilhavam um certo desalinho. Sim, senhor Leite, a gente pode até pensar em mistificação, mas se por acaso for verdade, o tal sujeito não devia cortar um quadro só de cada artista. Devia continuar o que fez com Silviano, liquidar o mais possível dessa arte doentia e maluca. Que neta, seu Maranhão, como é seu nome? Pois, Estela, fique sabendo que eu pensei que você gostasse do abstracionismo, como deve gostar de rock. Pois o senhor se enganou. Detesto os dois. Fui educada pelo meu avô. Acho a arte abstrata o fim. Quanto ao rock, tenho outras preocupações, mais elevadas. Estela abriu uma revista. Compare, Dr. Leite, esse amontoado de formas feitas acidentalmente, sem sensibilidade, com essa paisagem de vovô. Veja a maestria do desenho, o trabalho das minúcias, o tratamento das cores. Mathieu levava 2 horas para fazer um quadro, sem decoro, na frente do público. É ridículo, é ofensivo. Ante o inesperado partidarismo de Maranhão, coadjuvado pelo arrebatamento de Estela, o delegado verificou a inutilidade para o caso da experiência e do saber do velho artista. Levantou-se da poltrona. Nessa luta, você é quem menos pode reclamar. Tem seu público permanente, vende muito. De fato, vendo bem e sempre. Mas, seu Leite,
Há 10 anos que um grande crítico não escreve meu nome. Só cuidam da arte abstrata, como se o bom academicismo não fosse arte. São estilos, Leite, e todos respeitados. Mas qual? Às vezes dá vontade de quebrar os pincéis. Chegaram à porta e, ao despedir-se de Estela, o velho Leite, com desconfiado olhar, pensou: quem sabe, se o nariz não fosse tão pronunciado, a pele tão manchada, os ombros tão caídos, não teria ela permutado o ateliê sombrio por uma piscina cheia de sol? A mensagem. O paletó foi pendurado no encosto da cadeira. A gravata ficou no trinco da porta, os sapatos trocados por chinelos. Logo depois, o nhenhenhé dos ganchos da rede pedindo cera. O corpo estendido, os braços cruzados debaixo da cabeça, olhos perdidos nas imagens do dia, raciocínios balançando as informações e os dados obtidos. Bem defronte, o seu retrato, riscado pela palavra bandido, escrita com batom. Serviço dos ciúmes de Marília. Há tanto tempo já, e o quadro ainda ali, daquele jeito, documento da vaidade do homem, assim como a caixa das esquecidas. Sorriu e continuou na rede. Levantou-se com a campainha. Alô? Em pessoa. Boa noite. Como vai o senhor? Então, escolheu a prova? Já, Dr. Leite. Amanhã a Galeria Terra de Siena inaugura uma exposição de Rosário Antunes, um argentino que vive no Rio há alguns anos. Estive lá, é muito bom. O artigo sobre ele sairá depois de amanhã. Esplêndido, Leão da Cruz. Muito obrigado. Continua as ordens, Dr. Leite. E sucesso para o senhor. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Não chegou à sala. Outro tilintar, agora na porta que, aberta, mostrou a figura do zelador. O velho Leite apanhou a carta, mas ao ver o envelope indagou. Quem entregou esta carta? Quando vim do café, encontrei a carta sobre o balcão. Está bem. Abrir o envelope, ler a pequena mensagem e correr ao telefone não durou meio minuto. Procurou o número e fez a ligação. Por obséquio, Dona Estela está? Não está, não. Quem quer falar com ela? Obrigado, telefono depois. Não só o nome do delegado no envelope, como o texto da mensagem, estavam escritos com letras recortadas de jornal. Dr. Leite, os maiores inimigos dos abstratos não são os acadêmicos, são os concretistas. Quem avisa, amigo é. As feras. No dia seguinte, os jornais publicaram o resultado da distribuição do Prêmio Brasil-Israel, criado pelo industrial Stefan Tadman, para distinguir os artistas plásticos que expunham durante o ano na Galeria da Folha Paulista. O júri conferira os 2 prêmios a artistas representantes do concretismo, demonstrando a nítida influência dos críticos cariocas que dele participavam. No Safari Bar, à hora do aperitivo, as feras mastigavam a tibiez do crítico paulista, o facciosismo dos cariocas, arranhando-se mutuamente, quando os ismos polarizavam a conversa. Sentado a uma mesa no centro da calçada, o velho Leite, saboreando seu uísque, parecia entretido na tarefa da noite de recobrir as árvores com manchas escuras. Os ouvidos, porém, recolhiam quanto se dizia em derredor. Ante a chegada de Leão Cruz, fez-lhe um sinal discreto. Tudo em ordem. Pretextando uma denúncia, acertara o plano com o proprietário da Galeria Terra de Siena. 2 homens policiariam a galeria no dia seguinte em diante, postando-se no fundo da sala, atrás de um biombo que a separava do pequeno escritório. Carlos Eduardo jamais suporia ser, naquele momento, alvo da vigilância do delegado. Conversava animadamente, sem, contudo, interromper os rabiscos ou escritos que fazia na página do jornal aberto à sua frente. Assim que seus vizinhos se retiraram, o velho Leite estendeu o braço e apanhou o jornal. Com lápis azul e riscos bem acentuados, Carlos Eduardo desfigurara todos os retratos publicados, transformando-os em entes estranhos e exóticos, mediante amputações, deformações, acréscimos de anomalias. O delegado imaginou rasgar a página e guardá-la, mas decidiu reter todo o jornal, dobrando-o para ocultar os desenhos. De repente, o velho Leite, em sobressalto, levantou-se, passou pelas mesas, aventurando um ou outro com licença, e na calçada livre apertou a caminhada, prestes a transformar-se em corrida. Antes de chegar à esquina, atingira seu objetivo.
Marília, meu amor! Como vai, seu malandro? Com saudades suas. Onde andou? Não se brinca de mistério com o delegado. Você é um peste. Onde é que vamos jantar? No Clube dos Artistas. A restauração. Na manhã seguinte, ainda de pijama, o velho Leite avistou na sala o seu retrato inteiramente recomposto. Desaparecera o vocábulo em vermelho. Abaixo do quadro, na estante, o bilhete. Tudo restaurado, inclusive nosso amor, Marília. Bom começo para o dia da prova de sua hipótese. Abriu o jornal, lá estava o artigo de Leão da Cruz sobre Rosário Antunes. De 10 horas em diante, quando se franqueava ao público a exposição na Galeria Terra de Siena, começaria a sua luta com o homem que matava quadros. No final da tarde, telefonou para os auxiliares. Tudo normal, doutor. Às 7 horas chegaram Marília, seus cabelos doirados e seu sorriso. Onde vamos hoje, meu restaurado? Ficamos em casa. Estou à espera de notícia muito importante. Você ainda se lembra daquela omelete espanhola? Marília foi para a cozinha, deixando o velho Leite com o nhenhé da rede. Deodato. Nessa noite, Stefan Tadman recebia o mundo artístico de São Paulo na sua ampla residência do Jardim América para a entrega do prêmio Brasil-Israel. Misturavam-se nos salões artistas de todos os matizes, críticos e inimigos da arte, numa reunião simpática e informal. Deodato do Safari Bar fazia parte do grupo de garçons em serviço na recepção. Colocou a bandeja de uísque na palma da mão, seguiu para a sala principal, relanceou o olhar e marchou em direção de Leão da Cruz, que conversava com Jarbas Antônio, crítico do Rio. Chegou a tempo de ouvir a pergunta. Quem é aquele rapaz de azul marinho? Eu o conheço, não sei de onde. É o Macedo Júnior, o que pinta em estado letárgico. Você conhece o caso, de certo? Claro, li os debates no Rio. Penso que o moço é perigoso de qualquer jeito. Admitamos para argumentar que ele seja realmente dirigido por um espírito ou coisa que o valha. Nesse caso, se o agente lhe impuser desatinos, ele os cometerá. Se, por outro lado, tudo for impostura, o moço seria mais que cabotino, um mistificador, um desonesto. Não me ocorreu esse aspecto do... Deodato recolheu um copo da jardineira e cuidou de servir outro grupo. Hoje é boca livre, seu Carlos Eduardo. Completa. Inclusive na gorjeta. Deodato, como é que eu ia dizendo, enquanto escolheram o júri, eu vi tudo. Até os abstracionistas estavam perdidos. Jarbas Antônio é o Christian Dior da crítica. Está lançando a moda do concretismo. Mas essa é como um vestido de mulher, não dura nem 3 meses. Ih, aí vem o Bernardes com suas piadas de mau gosto. Então, qual de vocês carrega o punhal para cortar os quadros? Deixe de ser besta, Bernardes. Depois de servir uma senhora ao lado de Carlos Eduardo e seus amigos, Deodato caminhava para outro grupo quando ouviu Stefan Tadman convidar o pintor Maranhão e sua neta para irem ao jardim, onde se faria a entrega dos prêmios. Deveria Deodato, nessa ocasião, suspender o serviço, retomando-o após a solenidade. Reuniram-se os garçons na saleta de almoço e lá ficaram a prosear, interrompidos somente pelas palmas vindas do jardim. Uma pausa maior indicava o fim das homenagens quando, imprevistamente, a preencheu um surdo estrépito de passos sobre os lajedos do jardim. Deodato, célere, chegou à porta da sala principal e viu que os convidados se encaminhavam às pressas para a biblioteca. Dentro de poucos segundos lá estava também. O ruído da confusa caminhada convertia-se em silêncio. Estupefação geral. Na única parede, sem estantes, a moldura de ouro velho enquadrava fitas de cor. Ao tempo em que vinham unidas, constituíam uma tela de Rosário Antunes. Isso é o cúmulo! A frase proferida por Tadman dissipou o espanto e liberou as interjeições, os comentários, transformados logo em alarido. Deodato, ainda célere, chegou ao vestíbulo, suspendeu o fone e discou o número. Doutor Leite, encontraram um quadro todo cortado na biblioteca do seu Tadman. É de um tal de Rosário. Eu não ouvi nada que prestasse entre os convidados. Vou imediatamente. Até logo. Atravessou com dificuldade a biblioteca e acercou-se de Tadman para dizer-lhe discretamente que afastasse as pessoas da proximidade do quadro,
pois poderiam destruir qualquer rastro do assassino, de telas, porventura existente. Perguntou se convinha chamar a polícia. Tadman respondeu que ele próprio a chamaria, mais tarde, e em tom alto: agora vamos tomar um bom uísque. A solução do caso é simples: comprar outro quadro do Rosário. Regozijou-se o pintor ali presente com o projeto do anfitrião. Esplêndido! E como os jornais falarão de mim? Compensarei a propaganda com um outro quadro que terei o prazer de oferecer. Depois da saída dos que se achavam na biblioteca, Tadman fechou-a e dirigiu-se ao salão, onde os convidados procuravam retomar a espontaneidade e o aprazimento. Mas o empenho desvanecia-se. A reunião perdia o brilho acentuadamente num eclipse inelutável, estranho. O pessoal está ficando quieto, que será? Macedo Júnior respondeu: não é para menos, o homem está entre nós, dentro desta casa, e ninguém pode fazer nada. O clarete encheu 2 copos. Beba a minha saúde. Pronto, está bebida. E agora diga, por quê? Porque o meu raciocínio estava certo. Marília, é uma questão de estratégia, como no jogo de xadrez, por exemplo. Você sacrifica uma peça importante, desde que prepare o mate em poucos lances. E eu porei a mão nesse homem num só lance. Tocou o telefone. Atendeu. Desligou. É o Galeno. Não encontrou o menor vestígio na biblioteca de Tadman. O sujeito liquidou o quadro com o cortador de papéis do próprio dono da casa. E qual é o raciocínio? É segredo profissional, não posso revelar, nem a loira mais bonita da cidade. O velho Leite acercou-se da mesa e avermelhou os copos. Como é, Marília? Formou-se em letargia ou coisa que o valha? Li alguma coisa na biblioteca, tomei umas notas. O assunto é enorme. Na parte do hipnotismo que interessa muito, a literatura é farta. A começar com a história de um pioneiro, o padre Grassner, depois Mesmer, Esdeio e muitos outros. Não, Marília, história não. La morale. Está bem, ou o rapaz é sonâmbulo ou está hipnotizado. Ou então é um malandro inteligente e audacioso. Essa parte é com você. No primeiro caso, durante o sono, o paciente adquire facilidade de movimentar-se e tende para a prática de atos habituais. Daí a pintura. No segundo momento, o estado letárgico é provocado pela força hipnótica de alguém. Obedece às ordens, exaltando-se, às vezes, as faculdades do paciente. Entra a pintura de novo. Exemplos que interessam ao nosso caso. Alguns? Vários. Há pessoas que em transe que desenham em quadros negros. Há pesquisas em torno da instigação do crime. O hipnotizador entrega ao paciente um copo d'água, explicando que se trata de ácido corrosivo. Ordena então que lhe atire o líquido no rosto e imediatamente é obedecido. O mesmo se dá com facas e punhais de borracha, embora digam alguns autores que, se a situação fosse real, com armas verdadeiras, o paciente só obedeceria se tivesse tendências latentes para o crime. Mas isso é muito complicado, você não acha? Acho. O que me preocupa é o constrangimento em que se achava o rapaz ante a ameaça da prova, o anseio de sair da pau. O cerco. Estacou a rede com o pé direito. Olá, Leão da Cruz. Vamos tratar-nos por você? Com prazer. Em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza de ter vindo até aqui. Em segundo, saber a sua opinião sobre o que aconteceu na casa de Tadman. Não se pegou o homem, mas uma coisa ficou certa. A relação entre a vítima e o meu artigo, de acordo com o seu prognóstico. O seu plano agora é repetir a manobra, não é? Exatamente. Mas você não poderia escolher um artista que tivesse apenas 1 ou 2 quadros em São Paulo? O Instituto de Arte Moderna expõe de novo seu acervo. Seria útil circunscrever o mais possível o campo de ação para que o homem não nos escape outra vez. E depressa, enquanto a coisa está quente. Posso, é claro. Mas se o plano falhar, lá se vai um quadro raro. Conheço bem a coleção do Instituto. Quem sabe agora mesmo possamos fazer a escolha. Você tem o catálogo? Eu tenho. Está aqui, naquela estante. Procurou o catálogo, consultou-o e, recolocando-o no lugar. Kandinsky. O Instituto tem um belo Kandinsky. No momento, uma exposição de seus quadros inéditos em Paris.
Bom motivo para um artigo. E eu adoro Kandinsky. Perfeito. E para quando você me dá isso pronto? Vamos ver. Para depois de amanhã. Ou melhor, entrego amanhã para sair no dia seguinte. Está bem? Mas olhe, o quadro vale 4 milhões de cruzeiros, hein? E eu sou o diretor do instituto. Assumo a responsabilidade. E agora, um uísque com soda ou com água? Obrigado. Nem com soda, nem com água. Já vou indo. Tenho um compromisso às 6 horas. O velho Leite agradeceu mais uma vez a colaboração do crítico. Marília, meu amor, bastante gelo e pouca soda. A revelação. Os jornais do dia seguinte continuavam a comentar a audácia do maníaco, a perda de Tadman e a inércia da polícia. Lá dizia o repórter: os artistas e colecionadores vão de mal a pior. Se os detetives indígenas não descobrem os criminosos que exterminam vidas humanas, que assaltam casas, como é que vão descobrir quem atassalha telas de pintura moderna? O velho Leite largou os jornais e telefonou para Camparezzi, que, adiantando-se, informou sobre a convocação que recebera para participar de uma reunião das diretorias de museus, institutos e galerias. O problema agravava-se cada vez mais. Dentro de 48 horas espero resolver o caso. Preciso que você me empreste as chaves do instituto, a da porta de entrada e a da sala de exposição do acervo. Depois explicarei. Mande para a delegacia. E bico calado, hein? Até logo. O delegado desceu, apanhou um táxi e 15 minutos depois apreciava com naturalidade entre os demais visitantes o acervo do instituto à procura do lugar onde fora colocado o quadro de Kandinsky. Encontrado, examinou o derredor, a divisão dos painéis e com a mesma flegma abandonou a sala. No táxi, de volta, os pensamentos, tantos e concomitantes, aturdiam-lhe o cérebro como um bando de pássaros a disputar o mesmo galho. Ordenou-os e dentro de pouco tempo pareciam números de uma equação demonstrada. Desceu no gabinete de investigações. Já na delegacia, convocou seu auxiliar Galeno e 3 investigadores com quem conferenciou. Às 9 horas da noite, a caravana deixou o gabinete num automóvel preto sem marca da polícia. 10 minutos depois, o carro largava o velho Leite e Galeno nos jardins do instituto. Cortaram caminho por entre as árvores, ladearam o edifício até atingir a porta de entrada. O delegado abriu-a e entrou com o seu auxiliar. Daqui a pouco entraram cada um por sua vez. Os 3 investigadores, que se postaram ao lado do velho Leite, cujos pés eram assinalados pelo jacto de luz da lanterna elétrica. Iluminada e trancada a fechadura, o facho de luz dançou uns momentos na parede até focalizar a entrada. Mesmo expediente para o grupo entrar no local da exposição. Fechada a porta, o luzeiro abriu caminho e na escuridão espessa, quando ele incidia com rapidez sobre os painéis, os quadros pareciam gritos coloridos. De repente, o lilá de Kandinsky. É aqui. O quadro visado é este. O velho Leite distribuiu os homens de acordo com o plano estudado e postou-se no lugar que escolhera. Agora toca esperar e paciência. As trevas engoliram o facho de luz e trouxeram silêncio. Enquanto a escuridão se abrandava e os olhos passavam a perceber os contornos claros dos painéis, prosperava a quietude e com ela a exaltação estranha que enredava aqueles homens experientes e tão habituados às emoções do crime. Um ruído impreciso e o silêncio foi expulso de vez, porque logo depois ouviu-se a chave sendo introduzida na fechadura. A porta abrir-se, dando entrada ao irrequieto facho de luz. A lanterna abaixo do peito para iluminar o chão e os painéis, ao mesmo tempo, liberava apenas o relevo da figura que continuou a caminhar, acompanhada do rumor de seus passos. De repente, o lilá de Kandinsky parou. Transferiu a lanterna para a mão esquerda enquanto enfiava a direita no casaco. O salão encheu-se de luz. Com o susto, virou-se subitamente, deixando cair a lanterna. Na mão direita, o punhal a reluzir. O rosto arroxeou-se num instante. O branco dos olhos aumentava. A expressão carregou-se de ódio. E o grito ressoou no salão. Cachorro! Na sua frente, o velho Leite de braços cruzados. Avançou furiosamente para o delegado. Os investigadores caíram-lhe em cima, desarmando-o. Conseguiram algemar-lhe as mãos atrás das costas e, como desferisse pontapés violentos, amarraram-lhe as pernas com o cinto da capa de um investigador.
Cachorros castrados são vocês, bandidos, ignorantes! A sirene estridulou. Pneus rangeram no pedregulho da entrada. Uai, quem o chamou? Como sei que o senhor não falha, mandei a ambulância e os carros esperarem à distância. O sinal era a luz do salão. Quem é o homem, Dr. Leite? Chama-se Leão da Cruz. É crítico de arte. A intuição, o surrealismo, o soneto. 1 hora depois, no apartamento da rua São José, reuniram-se o delegado, Galeno, Camparedes, presidente do Instituto, e Marília, sempre a sorrir por qualquer coisa. Vai ser um escândalo, Leite. Por isso é que mandei o homem para o hospital da polícia, onde deve ficar. Aliás, porque, a meu ver, é um doente. Com essa solução, você terá um pouco de tempo para pensar em alguma providência. Mas é um pouco de tempo mesmo, porque os repórteres já estão em cima. É incompreensível. Um diretor do instituto? Como é que você chegou à conclusão de que era ele? Metade competência, metade sorte. Não é à toa que eu sou um detetive razoável. Como todos os profissionais, possuo essa espécie de instinto para adivinhar, que se chama intuição. Corresponde ao pressentimento do cientista no andamento da pesquisa, do médico ao diagnosticar sem dispor de todos os elementos, do corretor ao antever a oscilação das ações. Esse sexto sentido, aliado à experiência e ao conhecimento da matéria, constitui verdadeiramente um instrumento de trabalho. Mormente na luta contra o mistério, contra um estado que a princípio tem algo de real, enquanto a ele precede a morte, o roubo ou o rapto. Daí a necessidade de pensar com surrealismo, isto é, pensar como os pintores surrealistas se exprimem, agremiando valores heterogêneos, díspares, absurdos até, porque tudo é útil contra o insondável, o enigma, as trevas. Assim estabelecia a relação entre os artigos de Leão da Cruz e a escolha da vítima, com base na coincidência ou na intencionalidade. Desse momento em diante, a figura do crítico não se arredou mais do meu espírito. Houve também uma questão de sobrevivência, pois ele era o único fio, e tênue, que eu conseguira puxar do emaranhado. Marília, sorrindo. Estou um tanto prolixo, não é? Você está ótimo. O velho Leite aproveitou a pausa para dar um gole no seu uísque e impulsionar a rede. Pois bem, agora o capítulo da sorte. Estava lendo uma antologia de crítica quando deparei com um soneto de Emílio de Menezes contra os críticos. Há um verso maldoso e inverídico na sua conclusão. Todo crítico, em geral, é uma espécie de eunuco. Não é exato no ambiente atual. Você tem, por exemplo, Sérgio Millet, Adonias Filho, Geraldo Ferraz e tantos outros que são críticos e ficcionistas ao mesmo tempo. E a recíproca também é verdadeira, ficcionistas transformados em críticos. O fato é que o verso me transportou imediatamente para a casa de Leão da Cruz. Valorizei então o ardor e a tenacidade desse homem em busca da criação. Quadros e mais quadros, na ânsia de verter para a tela o seu conhecimento de pintura e sua sensibilidade de crítico. Faltava-lhe, porém, o estro. De palavras estão cheios os livros e dicionários, mas quem os junta em poesia é só o poeta. Depois veio a ordem surrealista do raciocínio, e supus que o malogro do esforço gigantesco de Leão da Cruz poderia gerar um ódio igualmente grande contra os que possuem gênio inventivo, especialmente contra os que eram alvo de sua admiração, como críticos, isto é, contra um dos que ele desejaria ser. Se a tudo isso se ligasse mente doentia, estranha, psicálgica, poder-se admitir a suspeição de Leão da Cruz. E por ela concluí, quando apurei, que vive só, em introspecções, não frequenta mulheres, tem poucos amigos. Não fui adiante, porém. Era apenas um suspeito a mais. Quando procurei Leão da Cruz para com ele articular o plano, nasceu-lhe no espírito mais um demoníaco prazer, o do desafio, o do duelo comigo. Jogava com carta marcada, pois era quem escolhia o pintor e o local. Quando cortou o quadro de Rosário na casa de Tadman, forneceu-me a suspeita contra ele. Era o único dos suspeitos a saber que a Galeria Terra de Siena estava vigiada. E o plano final, o último ato?
Aí você, Galeno, já podia saber também quem era o criminoso, antes de vê-lo, como aconteceu. Ciente do seu plano, dos meus entendimentos com Leão da Cruz e da diligência planejada para hoje, era fácil matar o problema. Por quê? Pois se o artigo de Leão da Cruz só sai amanhã, qual dos suspeitos poderia saber que o pintor escolhido era Kandinsky? Leão da Cruz, exclusivamente. Fim.